Radar Paulista apresenta Momento O Inédito Viável, com Emerson Wesley Dias. Eu tô aqui com o Emerson Wesley Dias nesta terça-feira trazendo mais uma edição do quadro Momento Inédito Viável. Muito boa noite, muito obrigado pela participação, Emerson. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes. Um abraço especial hoje pro meu amigo Sérgio Magrini, que sugeriu a pauta. Então bacana. Então um abraço aí pro Magrini, né? Exato. E vamos ver se ele acertou então na pauta também, né? Vamos... O Magrini sugeriu falar sobre esses conflitos todos que tem aí, nessa polarização, né? Uhum. E aí sabe que no meu papel aqui de provocador filosófico eu não vou falar só de provocação e polaridade, né? Vamos buscar um pouquinho aqui de filosofia e vamos falar um pouco de harmonização nas diferenças. Vamos lá. Como é que a gente faz isso, né? O Platão dizia que existe harmonia na oposição e ou na semelhança. Certo. E tudo isso depende do ponto de vista que eu observo a situação. Por quê? Por exemplo, se eu disser o seguinte, olha, essa pessoa é exatamente igual a mim. Se eu olhar do aspecto positivo, vou falar muito legal, é um cara muito igual a mim, é uma pessoa que tem o mesmo pensamento, né, concorda, é fácil, né, até me entende. Mas se eu pensar que ele é igual a mim, eu posso também achar o seguinte, o lado negativo, mas ele não tem nada a me acrescentar, né? Porque tudo que eu faço ele também faz as mesmas coisas, enfim. Então eu posso olhar, mesmo sendo igual a mim, de um ponto de vista positivo e de um ponto de vista negativo. É a minha posição. Do contrário, também é verdade, porque se eu olhar que a pessoa é diferente de mim, e eu achar que por ela ser diferente não tem nada a ver, né? Não, essa pessoa é o meu oposto, é o meu contrário, também é uma maneira negativa de ver a oposição. Mas se eu enxergar que ela tem o que eu não tenho, que ela me complementa, ou seja, eu posso harmonizar, então, também na diferença. Isso tudo nos leva a dizer o quê? Que tudo, né, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, muitas vezes eu preciso ir até um outro ponto, né? Isso a gente chama de empatia, olhar o mundo sob a ótica do outro, para daí entender, é oposição ou semelhança. Mas isso independe, porque eu posso harmonizar com ele, tanto faz na oposição como na semelhança. Na semelhança também dá, então. Também dá, porque na semelhança é fácil, né? Geralmente a gente faz isso, né? A gente procura as pessoas iguais, né? Mas eu também, se eu tiver uma visão muito negativa do mundo, eu posso achar o seguinte, mas o cara é igual a mim, não tem nada a acrescentar. Então, quer dizer que é muito mais uma postura minha em relação ao outro, né, do que a situação em si. Entendi. Porque quando é igual, eu posso achar que é legal e é bom, posso achar também que é ruim. Né? E quando é o oposto, é a mesma coisa. Eu posso achar que é bom porque complementa e posso achar que é ruim porque não tem nada a ver. E o negócio do ponto de vista aí, como é que é? Essa frase é do Leonardo Boff, né? Ele dizia o seguinte, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Legal. Ou seja, eu preciso ir até o outro ponto para perceber sobre uma outra ótica, sobre uma outra realidade, o que está sendo dito. E aí eu opto, né? Se eu vou harmonizar ou não. Mas não quer dizer que eu não posso harmonizar na semelhança e na oposição. Sem dúvida. E aí, ao ponto de vista, é fundamental o que você falou. Às vezes você pode tanto enxergar o igual como uma coisa negativa ou positiva e também o diferente a mesma coisa. Mesma coisa. Isso é muito em relacionamento, né? O casal, eu vou casar com a mulher que é igual a mim. Ah, mas ele ficou muito chato porque é igual. É o seu ponto de vista, né? Você pode achar que bom, né? Porque os dois têm o mesmo pensamento. Do mesmo jeito, se você casar com alguém que é contrário a você, também é um ponto de vista. Porque eu posso achar que ela tem o que eu não tenho. E aí eu complemento. Ou seja, eu posso harmonizar na oposição ou na semelhança. É um mero ponto de vista. Não, e é bem interessante isso, inclusive, do ponto de vista de várias situações que a gente vive no dia a dia, né? Inclusive no esporte, na política e por aí vai. Bacana, você vai fechar com alguma frase? Hoje, como você me pegou na semana passada, né, que eu tava sem frase, eu trouxe 3, né? Uma eu já falei, que é a do Leonardo Boff. Sim. Tem uma outra do Carl Rogers, que é fantástica, que diz o seguinte, né? A pessoa verdadeiramente educada é aquela que sabe como aprender e mudar. Sabe como aprender e mudar. Tá Isso certo. É importante, porque a gente vê hoje nos dias, né, atuais, pessoas que talvez não saibam aprender e muito menos mudar quando é necessário. Muitas vezes mudar. E às vezes, né, na situação, Emerson, às vezes a pessoa não gosta nem de ouvir, né? E ouvir também é fundamental. Porque às vezes ouvir o que não nos agrada num primeiro momento pode ser ali, como você colocou, do ponto de vista, eu não quero ouvir porque vai me desagradar. Sim. Mas pode às vezes ser muito produtivo para sua vida também, né? Totalmente. Né? E aí a segunda frase que eu trouxe aqui é do Juscelino Kubitschek, que dizia o seguinte: quando perguntaram a ele se ele mudaria de opinião, ele disse, claro, eu não tenho compromisso com o erro. Aí, ó, tá vendo? Então, vamos assumir aí os nossos erros. Não é mesmo, Gil Café Meno?
Bacana, Emerson Wesley Dias. Quais são os contatos aí para os nossos ouvintes para a gente manter aí esse debate aceso aqui no Radar Paulista? O site é www.oineditoviável.com.br, a fanpage no Facebook é o Inédito Viável e no YouTube também o canal O Inédito Viável. Sem dúvida, e a gente fica acompanhando lá também, eu fico acompanhando lá os posts e as atualizações do Emerson Wesley Dias lá no Facebook. Muito obrigado, Emerson, até quinta-feira. Abraço, Renato. Abraço. Abraço a todos.